Quanto vale o seu orgulho? Você que está vendo esse vídeo. Quanto custa o seu orgulho? Você põe preço nele? Fazer uma suposição rápida, você convida um cara para ir na sua casa e ele mexe com a sua mulher, abre sua geladeira, mexe nas suas coisas. Você venderia o seu orgulho para ele? Pois bem, né? Eu sou de um tempo que São Paulo se orgulhava de ser um ótimo negociador, que vendeu Careca para o Napoli por um preço recorde na época, que vendeu Silas por um preço recorde na época, que vendeu Miller por um preço recorde, o Miller para o Torino da Itália, Careca para o Napoli. O Silas agora me fugiu, acho que é futebol português, né? Sporting, né? Se não me engano. Foi num tempo que o São Paulo conseguiu fazer a maior transação da história do futebol brasileiro com o Denilson. E hoje, me surpreende muito o fato de ver tanta gente aplaudindo o negócio que o São Paulo Futebol Clube concretizou, vendendo o William Gomes para o Porto. Primeiro vamos às circunstâncias, né? A informação não é assim tão nova. Nós do Avante Meu Tricolor contamos, né, na terça-feira passada que o Porto, muito do malandramente, quando ligou lá para São Paulo para tratar da liberação do Wendel, causou um certo furor lá no CT da Barra Funda, quando sinalizou que, olha, eu compro esse gurizinho aí, que é sua maior revelação. Sim, o William Gomes é a maior revelação do São Paulo no ano passado. E eu já vou chegar lá num ponto que as redes sociais me assustaram bastante. A princípio, São Paulo teria negado a proposta. E hoje, durante o final de semana, para ser mais exato, né, pelo que a gente apurou, São Paulo se animou com a oferta feita pelo Porto para levar o William Gomes. Jogador que tem 27 jogos só no time profissional e 3 gols marcados. 19 anos. O valor de 12 milhões de euros. E o São Paulo manteria 20%. Vamos a alguns fatos, né? O primeiro fato é de que é bom deixar muito bem claro que não é 12 milhões que vai pingar na conta do São Paulo. Existem comissões para serem pagas, existem impostos desse valor e no total o que deve render para o São Paulo são cerca de 9 milhões de euros, 9 milhões e meio, numa expectativa bem otimista. Tá? E o segundo ponto é que você manter os direitos do jogador não significa necessariamente que você vá recuperar bem essa grana, né, com uma revenda. Não é, o Porto é um ótimo vendedor, eu escutei colegas meus de profissão falando isso. E desculpem, de futebol português eu entendo um pouco, todo mundo sabe, eu sou adepto do Benfica. E é importante deixar muito claro que o Porto atravessa uma gravíssima crise institucional. Né? Aquele Porto bom vendedor, via de regra, já faz algum tempo que ele deixou de existir. Já faz algum tempo que o Benfica e o Sporting são os maiores fornecedores de talentos promissores do futebol português para os grandes centros europeus. Vide o Benfica que vendeu aí, né, o João Gomes, não é João Gomes, eu esqueci o nome agora, né? João Neves, perdão. João Neves, vide o Sport que vai fazer uma puta grana com o Djokins, o centroavante sueco lá, né? Goleador. Já faz algum tempo que o Porto não figura nessa lista. E os senhores há de se lembrar, né, e é até importante a gente dizer isso, que o Palmeiras, o rival Palmeiras, vendeu o Gabriel Veron, eu também já vou chegar lá na negociação do Gabriel Veron com o São Paulo, por módicos,
18 milhões de euros. Muito mais do que o William Gomes. E, pelo que me consta, o Gabriel Veron vai para o seu segundo ano, né, emprestado para o futebol brasileiro. Certo? Ou eu estou errado? Né? Qual a grande venda de um jogador brasileiro, uma joia brasileira, para ser mais exato, porque os senhores vão se lembrar de Pepe, vão se lembrar de Deco, mas nenhum dos dois necessariamente são brasileiros, são portugueses naturalizados. Né? Qual foi a venda de uma joia do Porto a preço de ouro para um grande centro europeu nos últimos 15 anos, que seja? Carlos Alberto voltou para o futebol brasileiro. Todas as promessas que o Porto contratou, e os olheiros do Porto, via de regra, aqui no futebol brasileiro são muito ruins. Você tem o Diego, que saiu por um valor muito abaixo do que o Porto tinha pago ao Santos, por exemplo. Isso lá atrás. Né? Recentemente, acho que o caso do Verón é muito emblemático. É um jogador que o Porto pagou mais caro e tá aí, emprestado no futebol brasileiro. É importante salientar também que houve uma mudança de gestão no Porto. Pinto da Costa, um presidente famoso lá do Porto, né, tem os seus probleminhas, as suas denúncias de corrupção, estava no poder há 40 anos, mais de 40 anos, e ele era um cara com muita penetração no mercado europeu, saiu. Qual que é a garantia que você tem que você vai conseguir uma bolada lá, Anthony, né, pelo William Gomes? E mais principalmente, conforme eu comecei esse vídeo, qual é a certeza que você tem que o Porto vai pagar esses valores da forma como se deve ao São Paulo numa eventual revenda? Afinal, meus amigos, nós estamos falando de um clube que, no dia seguinte, aliás, no final de semana anterior, perdão, a liberação, digamos, né, para o Wendel assinar pré-contrato com quem quer que seja, ele aceitou uma oferta do Fluminense para vender o Wendel. As costas do São Paulo, a revelia do São Paulo. E qual foi o plano dele com isso? O plano dele com isso era forçar o Fluminense a se sentar com os agentes dos jogadores e levar para eles a informação que todo mundo já sabia. O São Paulo tinha um acerto verbal com o atleta. O Porto ameaçou entrar na FIFA contra o São Paulo por aliciamento. Lembrando que o Wendel tem contrato com o Porto até junho. E aí vem notícias, né? Pelo menos assim, o que a gente apurou e o que a imprensa portuguesa fala, é que o Wendel se mexeu lá com o Andrés Vilas-Boas, o ex-técnico, que é presidente do Porto, para tentar sua liberação do futebol brasileiro, né? E abriria a mão de valores que teria a receber, luvas que teria a receber. Vale a pena lembrar também que o Porto foi contra a parcela que o São Paulo queria manter dos direitos do Moreira, outro jogador de Cotia, que eles estavam interessados. E pior do que isso, na última semana vazou-se que Gabriel Veron, como eu disse aqui, jogador deles, foi oferecido ao São Paulo. E aí descobriu-se lá postagens do jogador atacando o São Paulo naquela fatídica final do Paulista, né, de 2022, quando o São Paulo perde para o time verde e o jogador correu às redes sociais para provocar o São Paulo. O jogador apagou as postagens, um otimismo tremendo, e aí vem a notícia durante esse final de semana de que o Santos vai ser o destino do Gabriel Veron, um jogador que o São Paulo, que o Zubeldia deu aval para a chegada, né? Então, assim, trocando em miúdos, o Porto usou o São Paulo para aumentar a grana que ele receberia por um novo empréstimo do Gabriel Veron, depois de ver que ninguém ia comprar, em definitivo. Que ele vai morrer com prejuízo, entre aspas, porque sempre existem os clubes brasileiros para salvar os clubes portugueses do perrengue, né? E aí, diante de todo esse cenário, diante desse contexto, desse clube que agiu sordidamente nos bastidores para prejudicar o São Paulo, usou o São Paulo para ter
benefício próprio, poderia complicar a vida do São Paulo, veio a informação de que o São Paulo está abrindo mão de uma de suas principais revelações, né? Numa tentativa desesperada de fazer caixa. Precisamos vender, né? Precisamos vender. E eu tô vendo aí opiniões de colegas. Eu fiz uma postagem lá no Twitter e fui muito atacado porque eu disse que a principal joia do São Paulo é o William Gomes. E não, é o Ryan Francisco, não. E eu vi muitos colegas da imprensa embasando essa teoria. Não, tem que abrir espaço para a molecada campeã da Copinha. E esquecendo que o William Gomes era para estar naquele time. Ele não está, porque ele foi convocado aos profissionais antes, ele foi promovido antes. Dada a qualidade que ele tem. Dado ao futuro promissor que ele tem. E aí vem a conversa, né? Não, a gente precisa fazer caixa. Precisa fazer caixa com um menino de 19 anos. Não existem outras opções do elenco. O Jandrei, quanto custa o salário mensal do Jandrei? Para ser reserva? Precisa economizar. Vai manter o zagueiro Juan, vai manter o Marcos Antônio no elenco, que são jogadores que vão custar caro. Aliás, ambos vão custar mais caro do que o Porto pagou. Ou vai pagar pelo William Gomes. Esqueça os 12 milhões, tá? Foque nos 9 milhões e meio, que é quanto vai pingar no cofre do São Paulo. Você ainda acha que tá tudo bem? Você vai negociar com um clube que tentou te prejudicar nos bastidores, um clube que agiu soterrariamente para manipular uma situação, para tentar te prejudicar, te usou para faturar mais em cima de um jogador dele e você ainda topa vender uma joia para ele. E aí eu vi, não, o talento, a joia é o Ryan Francisco. Gente, calma. Ano passado não era. Ninguém sabia o nome do Ryan Francisco ano passado. Ou eu tô mentindo? Porque então a maioria da torcida pegava no pé do Zubeldia por não dar espaço pro William Gomes. E você tá abrindo mão do menino. Você tá abrindo mão do guri. Quer ficar mais revoltado aí do outro lado? O William Gomes é um dos únicos jogadores da base do São Paulo que 100% dos seus direitos pertencem ao tricolor. Sim. Lembra do Beraldo? Que era uma pizza. Quando o São Paulo vende, teve que dividir? Não. O William Gomes, o que o São Paulo vender, fica com ele. Quer ficar mais revoltado ainda? O São Paulo tinha renovado o contrato do moleque até 2028. 2028. Então, assim, causa-me estranheza a forma acelerada como se deu esse negócio por módicos 12 milhões de euros. Repetindo, enfatizando que é importante, 9 milhões e meio no cofre do São Paulo. Se precisa se abrir espaço do elenco, por que não liberou o Eric pro Ceará? Né? Por que você não liberou-se o Jandrei? Que é um jogador caro e que ocupa espaço no plantel, inclusive prejudicando o desenvolvimento dos outros goleiros, que também subiram. Não é verdade? Incompreensível. E aí eu vejo já a narrativa sendo formada, né? É um menino que só serve para ser reserva do Ferreirinha, um camarada me escreveu lá no Twitter. Porra. Não, ele não tem tanta velocidade, ele não tem tanta impulsão. Qual é a certeza que você tem? Você acha pouco? Para não atiçar a sua revolta? Lembre-se que o São Paulo recusou 9 milhões de euros para Henrique do Carmo. E agora vende exatamente um jogador da mesma geração, tão promissor quanto, pelo mesmo valor. Ah, mas tem os 20%. É jogar na loteria, gente. É você ir na lotérica agora, nesse momento, e já apostar seus números na Mega Sena. Você pode faturar uma bolada, você pode não ganhar nada. Pode ganhar só metade do prêmio máximo. É aposta, é loteria. Não tem como prever
que o Porto vai fazer uma grande venda em cima do William Gomes. E é um jogador que está saindo sem ser maturado. O São Paulo está vendendo um jogador extremamente promissor, sem estar maturado, por módicos 9 milhões e meio, que é o dinheiro que vai cair no cofre. Incompreensível. Na minha concepção, incompreensível. Eu vi aí colegas mais famosos, com mais nome aí, dizendo que não concorda, mas entendo. Não tem o que entender. É um absurdo. É o pior negócio da história do São Paulo. É um dos piores negócios da história do São Paulo. Muito mal. Um torcedor de São Paulo que vem de um final de semana eufórico pelo trabalho da base, promissor no sentido de ver um time recheado de garotos com qualidade para assumir maiores responsabilidades dentro do elenco, para ocupar o espaço, para renovar os quadros, vai se despedir com um pouco mais de 20 jogos. Sem maturação, sem experiência, por módicos 9,5 milhões de euros, que é o que vai cair no cofre do São Paulo. Eles vão divulgar 12 para você, mas é 9,5 no máximo, deve estar até menos do que isso. Não tenho o que entender. Não tenho o que entender. É um dos piores negócios da história do São Paulo. É um dos piores negócios da história do São Paulo. Se o São Paulo não tem capacidade de conseguir valores melhores por suas joias, e essa gestão tem demonstrado que não tem, né? Libera jogadores de graça em torno da manutenção dos direitos e tal. Não vendeu o Luan, não vendeu o Nestor, vendeu o Diego Costa também por um preço módico. Eu temo. E o Pablo Maia vai vender por quanto? Eu não entendo. Se você entende, se você concorda, tudo bem. A democracia é isso, você tem direito à sua opinião. Inclusive, deixe nos comentários o que você acha. Desculpa estar gravando esse vídeo assim, inclusive aqui de pé, porque eu tô gravando no improviso aqui correndo, né, que eu tô ocupado com outras coisas, tô ocupado com minha outra central de custo. Mas eu tô extremamente indignado com o tipo de negócio que foi feito. Começa muito mal o ano, como eu disse, depois de um final de semana, São Paulo campeão da Copinha, com talvez uma das gerações mais promissoras da história de Cotia, não da base, né? Que ninguém nunca mais vai superar aquela geração que estoura em 8-5, né? Com Miller, com Silas, são nomes que chegaram, disputaram Copa do Mundo, né? Digo todos eles juntos, né? Porque depois mais pra frente Kaká, Júlio Batista também disputam, né? Eu não sei. Fica difícil. Quem convém com as atitudes tomadas pelo presidente, quem apoia o presidente tem todo o direito, não estou criticando, nunca critiquei o Casares aqui nesse canal, nunca critiquei a gestão dele como um todo, porque eu não sou sócio do São Paulo, eu sou só um jornalista que cobre o São Paulo, eu não tenho esse direito. Mas direito de uma avaliação eu tenho. Na minha avaliação é um péssimo negócio para o São Paulo. É um péssimo negócio que coloca, vamos dizer assim, em sinal de alerta o que vai virar Cotia se por acaso o Grego de fato virar parceiro, como que é o presidente. Vocês têm certeza realmente de que negócios como esse passam a ser usuais, valores tão baixos, com jogadores tão jovens e principalmente com o São Paulo não tendo 100%, com a grana, a grana como um todo não ficando nos cofres do São Paulo, porque no caso do Raio Francisco, repito, 100% dos direitos é dele. O jogador contrata até 2028. É muito tempo, é muito prematuro, gente. Não tem defesa. Me desculpa. Você que foi lá nas minhas redes sociais e reitero, você tem todo o direito de achar que foi um bom negócio. Eu não estou aqui para te tripudiar.
Nós estamos aqui para debater. E o meu debate é de que, mais uma vez, São Paulo joga um talento na privada e dá descarga. Perdeu dinheiro. Se há uma necessidade de se fazer caixa, faça com jogadores mais velhos. Vem do Bobadilha. Se é para trazer o Wendel de qualquer maneira, o Enzo Dias está dando conta do recado. Deixa ele chegar de graça no segundo semestre. Qual que é o problema? Não é mais tão emergencial a necessidade de um lateral esquerdo. Se a necessidade é abrir espaço, de novo, vem de Eric. Vem de jogadores mais velhos, nos quais você não vai ter uma capacidade de revenda a longo prazo que seja extremamente lucrativa para o clube. Gente, 9 milhões e meio de euros é dinheiro de bagre, né? Você não contrata um bagre por esse dinheiro atualmente no futebol. E o São Paulo está abrindo mão de um dos jogadores mais promissores. Por isso, dinheiro de pinga. Por isso que eu comecei. Quanto vale o seu orgulho? No caso do São Paulo, ele tem preço. 9,5 milhões de euros. Né? E a questão também, é bom a gente deixar claro, não é nem pelas qualidades do jogador em si, da capacidade que ele tem de realmente se confirmar tudo aquilo que se espera, mas única e simplesmente você fazer esse tipo de negociação com um parceiro que tentou te lascar pelas costas, que tentou te fazer de otário pelas costas. Eu acho que o São Paulo já é bem grandinho para não cair nesse tipo de coisa, mas ao que tudo indica, caiu. Beijo do Gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Eu fico triste porque a gente queria ver mais esses meninos, né? Queria ver mais esses jogadores jogando aqui. Queria ver ele ter uma sequência ampla como titular, ver ele se formando, né, como atleta, como adulto. E não, ele vai lá pro Porto. Tomara que não volte aí por empréstimo para jogar o Brasileirão no ano que vem. Né? Aí vai ficar bem feio para você, né, São Paulo? Deixa o like, se inscreve, tá? Já ia me esquecendo. Compartilhe aí com toda a sua coletividade São Paulina. Ajuda a gente a ser mais propagado e falando dessa plataforma tão concorrida e disputada. E, o mais importante, se puder, vira membro do canal aí, cara. R$ 7,99 por mês. O Pix vai estar na tela aí em algum lugar também. Ajude a gente, faça sua colaboração. Pra gente continuar mantendo esse trabalho aí. As coisas estão bem difíceis. E a dedicação exclusiva ao projeto está ficando para trás. Então, ajude a gente aí a tentar reverter esse quadro. Se você quiser e se você puder, claro, se você tiver condições para isso. Virar membro só R$ 7,99, né? Me deixa nos comentários, claro, o que você achou. Eu tô triste. Eu tô triste porque é bonito a gente ver a formação de um atleta, né? E a gente vai perder isso. E eu com 19 anos tá indo para lá. Reitero, tomara que não volte por empréstimo. Tchau!